é lembrar um pouco o processo eleitoral, deputado Manato. No processo eleitoral, senador Inácio, no primeiro turno, todos nós estávamos empenhados nos nossos estados, na eleição de companheiros, na eleição de governador. Nós que estávamos do mesmo lado, senador Inácio Arruda, no estado, ombro a ombro com o senador Casagrande, nosso candidato a governador, nosso querido Manato, candidato a deputado federal do PDT, lideranças do estado, prefeito Helder Salomão, prefeito João Cosa, o prefeito Neucimar Fraga, prefeitos da Grande Vitória do interior, prefeito Sérgio Vidigal, lideranças significativas de partido, Nilton Baiano, Reginaldo Almeida, presidentes de partidos que se juntaram, desde os menores até os maiores, e quando se junta numa colisão para governar ou ganhar uma eleição, o PMDB tem que ficar do tamanho do menor partido, e o menor partido, o PMDB do meu estado, tem que ficar do tamanho do PV, e o PV do PCdoB, e o PCdoB do PR, e o PR do PSC, porque é uma colisão para se ganhar uma eleição, para governar juntos, e não se entende que depois isso seja medido pelo tamanho que tem do ponto de vista de filiados. Ganhamos a eleição no primeiro turno e me empenhei de uma maneira muito forte, senador, na campanha de Dilma Rousseff. Por crença, tão somente por crença, por acreditar no novo Brasil, nesse Brasil que avançou em 7 anos com o presidente Lula. O Brasil que eu quero para meus netos, para minhas filhas, o Brasil que eu quero, o Brasil dos pobres, da inclusão social, o Brasil que eu quero que continue. Pois bem, eu, no segundo turno, fui chamado para poder cumprir uma missão no país. E a missão era uma missão que me foi dada em 2002, de satanizar a nossa presidente no segmento onde eu professo a minha fé, no segmento evangélico, a mesma missão que eu cumpri em 2002, quando satanizaram o nosso presidente Lula. Eu sou avesso à discriminação, sou avesso a ataque à honra das pessoas, até porque onde professo a minha fé, e a Bíblia é minha regra de fé e prática, Salomão disse: com a medida com que medis, vos medirão. A Bíblia diz isso. E tudo aquilo quanto quereis que os outros vos façam, façais vós também. Quando você ataca uma pessoa de uma maneira irresponsável, sem conhecimento, é preciso, pois, que você se prepare, porque você será medido com a mesma medida. E eu tenho visto tanta injustiça na vida de pessoas com a sua honra dilacerada, pessoas que terminam os seus dias, os melhores dias da sua vida, longe da família, pessoas quebradas, humilhadas, por serem discriminadas pela pele, pela cor, pela fé que professa, senador Jefferson Praia, e outras pessoas que foram caluniadas lá no emprego, dentro da própria igreja, em algum lugar, caluniadas, deputado Manato, e que perderam a família, perderam o emprego, perderam alguma coisa na vida, perderam a alegria de viver, pessoas mergulhadas na depressão. E sei que milhares de brasileiros que me ouvem hoje, que estão me vendo na TV Senado, sabem que milhares deles já foram vítimas de discriminação e de mentiras. No processo eleitoral, no meu estado, os bispos católicos do meu estado fizeram um documento que era lido nas igrejas, nas missas, pelos padres, pedindo aos católicos para não votar em mim. Será uma discriminação por causa da minha fé, a fé que eu professo, porque eu professo fé evangélica? Olha, nós estamos num país laico, e num país laico há que se respeitar todos. A Constituição brasileira diz, deputado Manato, que eu tenho que respeitar o hinduísta, o budista, eu tenho que respeitar o católico, eu tenho que respeitar o ateu, aquele que professa fé afro, mas eu também preciso ser respeitado. E um homem público não pode ser votado pela fé que ele professa. Ele tem que ser votado pelo seu passado, pelo seu presente e aquilo que ele propõe para a sociedade brasileira, senador Raul, e não pela sua confissão de fé. E cometeram esse crime com a Dilma. Lamentavelmente, os nossos irmãos escolheram alguns pontos e começaram a atacar essa mulher. Os e-mails viraram a vedete
desta eleição. O ataque à honra das pessoas, e-mail que ninguém assina, e-mails sem anexo, não se sabe a origem. E aí começaram a dizer muita coisa. Essa Dilma Rousseff, isso não pode ser presidente, porque falou que nem Jesus tira a vitória dela. Isso não pode ser presidente, porque foi guerrilheira. Essa mulher pegou em arma, essa mulher sequestrou. O único sequestro que eu conheço na época da ditadura foi feito pelo Gabeira. Assim mesmo, sonho de uma juventude. E essa guerra empreendida por essa jovem Dilma Rousseff, nos anos difíceis de ditadura, por ela, pelo Serra. Nós não podemos esquecer as pessoas que participaram dessa movimentação, o Zé Disseu, o nosso querido, lá do meu estado, Perli Cipriano, que gastou 11 anos da sua vida trancafiado numa cela suja, comendo marmitex em cima de vaso sanitário. Tantos outros que enfrentaram a ditadura militar, uns deportados, outros não. Caçados, o pai do Arthur Vigílio filho, o Arthur Vigílio neto é nosso companheiro. Infelizmente nós não o teremos aqui. E tantos outros que estão espalhados pelo parlamento, que eu poderia citar o nome. Olha que aberração, deputado Manato. Foi a luta dessas pessoas, por exemplo, que a mim orgulha muito. Se não houvesse essa luta de enfrentamento, essa utopia de sonhar com um Brasil livre, que a Dilma lutou, eu, filho de uma faxineira, lá do interior da Bahia, jamais teria a chance de me tornar senador da República, sem a luta deles. Ah, essa mulher é a favor de casamento homossexual. Essa mulher fez o PL 122, esse PL 122 já foi votado, só falta ser sancionado. Nunca foi votado. Vossa Excelência sabe. Nunca foi votado. Nada de discriminar pessoas, eu respeito demais, mas esse projeto de lei está eivado de inconstitucionalidades. E nós não podemos permitir, com todo respeito, e nós precisamos respeitar, e não tem nada a ver nem com Lula, nem com Dilma. Começaram uma série de mentiras, de ataque à honra desta mulher. Ela nunca disse isso, que nem Jesus tiraria a vitória. Eu me lembro que, após o processo eleitoral do primeiro turno, eu vim para Brasília, estive com a ministra Dilma, nossa candidata, eu, Walter Pinheiro, o Rodovalho, sentado, ela na minha frente aqui, deputado Manato. E ela dizia, tudo me fere, tudo me machuca demais, mas o que mais me dói, que mais me sangra, é dizer que eu disse que nem Jesus tiraria a minha vitória. De onde veio isso? Qual a origem disso? Infelizmente as pessoas espalharam isso no meio do nosso povo, pessoas simples, pessoas crédulas, pessoas doutas, gente simples, humilde, que amam a família, que amam a Deus, e qualquer coisa que fale para elas, que elas percebam que há uma ameaça, que está vindo alguma coisa contra princípios, essas pessoas se espinham e reagem, e essa reação virou uma avalanche contra essa mulher, tanta desonra, tanta ignomínia, tanta indignidade praticada contra ela, ao longo do primeiro turno e do segundo turno. E eu viajei esse país, senador. Cruzei o país, deputado Manato, deputado Halpe, estive com ele lá no estado dele. Reunião o dia inteiro de noite, com lideranças religiosas, falando à imprensa. Os mesmos ataques sofrendo o candidato a governador, os e-mails viraram a vedete, né, senador Halpe? Ataque ao candidato a governador, ataque à nossa candidata, e eu tive a oportunidade de colaborar. E a minha grande alegria é que onde eu fui, deputado Manato, onde eu fui, senador Walter, e que eu tinha possibilidade de falar aos meus irmãos da mesma confissão de fé. Olha, a Marina é uma irmã nossa, a Marina confessa fé, professa a sua fé. No segmento evangélico, ela é crente de verdade. Marina anda com a Bíblia na mão, mas para votar em Marina, não precisava justificar o voto dizendo voto em Marina, porque eu não voto nessa Dilma, porque essa Dilma é isso, porque essa Dilma é aquilo. Eu voto na Marina porque essa Dilma... Quer dizer, você tem que votar na Marina porque ela tem vida pública limpa, é proba, uma grande senadora, tem história nesse país, foi uma grande ministra, ajudou Lula a construir essas políticas públicas de inclusão social no país, então não precisava usar isso para justificar o voto na Marina e atacar a Dilma. Quando terminou o primeiro turno, tentaram transferir tudo da Marina para o Serra.
E aí dizia assim, não, eu voto no Serra, porque essa Dilma, ele não tem condição nenhuma de ser presidente, porque essa mulher falou que nem Jesus tirar a vitória dela. Quer dizer, tinha que dizer assim, eu voto no Serra, porque eu acredito no governo que eles fizeram há 8 anos antes do Lula, os 8 anos do Fernando Henrique e do Serra, foi maravilhosos, eu acredito nisso, por isso eu vou votar nele, eu acredito no Serra como um homem probo, um homem decente, vou votar nele. Ele disse, não, eu vou votar no Serra porque essa Dilma é isso. Ninguém tem que votar em ninguém, não é a confissão de fé, não é a confissão de fé que é o fator primordial. Olha, até porque esses meus irmãos do segmento que eu tenho carinho e tenho amor, e eu fui para essa cruzada pensando neles, porque eles estavam sendo enganados, estavam mentindo a eles. Eles votaram nos estados. Qual é a confissão de fé do Anastasia em Minas Gerais? Não é a confissão de fé evangélica. E os evangélicos votaram nele. Votaram nele porque entenderam que ele é um grande gestor e tinha um projeto para Minas, ou por causa da confissão de fé? Porque se fosse por causa da confissão de fé, não podia votar. Mas em Minas podia votar, só não podia votar no país, na Dilma. Aqui, Agnello Queiroz é evangélico? Agnello lê Bíblia, Agnello anda em igreja. Qual é a confissão de fé do Agnello? Não é evangélica, mas aqui podia votar, só não podia votar na Dilma. Qual é a confissão de fé de Rosiana Sarney, que ganhou no primeiro turno? Não é a confissão de fé evangélica, ela não vive de Bíblia debaixo do braço. Qual é a confissão de fé de Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro? No entanto, tinha evangélico votando nela, aliás, líderes religiosos, líderes evangélicos, fazendo campanha para ele. No Rio podia, para Dilma não podia. Qual é a confissão de fé de Renato Casagrande, católico? Lá podia votar, os evangélicos podiam votar nele, só não podia votar na Dilma. Olha só que coisa desproporcional, descabida. E eu comecei a andar esse país exatamente para fazer os nossos irmãos enxergar. Uma outra coisa que não podia votar nela, porque o vice dela era satanista, o Temer. Olha, a Bíblia diz que tem 2 espíritos no mundo, o espírito de Deus e o espírito do diabo, não tem 3. Ora, quem aceitou Jesus aceitou, quem não aceitou precisa aceitar. Só tem esses 2 caminhos. Então quem precisa aceitar, tem milhões no Brasil. Tem milhões que aceitaram e milhões que precisam aceitar. Então, o Temer não está sozinho nesse negócio. Quem falou isso? E aqui eu preciso falar o nome, Daniel Mastral. Quem é esse rapaz? Escreveu um livro dizendo que era o filho do Temer, que o Temer... Isso é o fim do mundo. Agora esse rapaz aparece numa revista cristã, que foi atrás dele, www.revistacristã.com.br, dando uma entrevista, desmentindo e dizendo que nunca falou isso. Mas isso ganhou o Brasil como verdade. Agora está desmentindo com a boca o que falou pelo cotovelo, porque quem fala pelo cotovelo é obrigado a desmentir com a boca. Eu viajei esse país e via os olhos dos meus irmãos em todos os lugares que eu passava, líderes, homens que deram a vida pregando o evangelho, com 30, 40 anos de ministério, chorar, depois dizer assim, eu tenho que pedir perdão a Deus e a minha igreja de tanta besteira que eu falei. Porque nós precisamos votar em alguém, não é pela confissão de fé. Ora, eu sou um homem público que professo fé evangélica, o Walter é um homem probo, honrado, que vai fazer falta ao Brasil aqui nesse Senado, que professa fé católica, o Raup confessa fé católica. Olha, nós somos evangélicos e gravamos no seu programa, não é, o Raup? Ora, com a sua confissão de fé, ninguém pode ser votado por isso. Olha, nós temos homens probos na vida pública, hinduístas, budistas, espíritas, católicos. Eu fui discriminado porque professo fé evangélica no processo eleitoral do meu estado. Agora, quem escreveu que eu seria senador foi Deus. Então não tem quem faça campanha, que escreva besteira, que mande e-mail, que vai apagar aquilo que Deus escreveu. Então como é que fica agora os pregadores do caos, que passaram esse processo todo eleitoral sangrando esse ser humano, chamado Dilma Rousseff, indevidamente, publicamente, sem conhecer a verdade dos fatos? Ora, para votar na Dilma não precisa atacar o Serra. Para dizer que o Brasil que eu quero é o Brasil do Lula, eu não preciso atacar Fernando Henrique na sua honra. Eu não preciso isso. Para dizer que o meu governador era Renato Casagrande, eu não tinha que atacar o meu amigo Luiz Paulo. É amigo o tempo inteiro, chegou o processo eleitoral, agora eu vou sangrá-lo em praça pública. Olha, a boca que honra a Deus não desonra ninguém. Não dá para o sujeito tipo púlpito honrar, ler a Bíblia e fazer oração em algum lugar, falar em línguas estranhas, irmão, e depois atacar a honra dos outros. Que história é essa? E fizeram isso com essa mulher. Foi em nome e pelo senso de justiça, senador querido, nosso querido
Jefferson Praia, que também vai fazer falta a essa casa, que eu cruzei esse país. 26 dias dentro de um avião, falando 3, 4 vezes por dia no país inteiro, onde houve um mapeamento, onde essas coisas aconteceram com muita força, e eu fui desmistificar. Desmistificar porque é uma inverdade. Esse rapaz, tem uma entrevista da mãe dele, esse que diz que o Temer é satanista, a mãe dizendo que está processando ele, a mãe processando ele, porque ele disse, ele me desonrou, hoje eu tenho vergonha de ir na igreja, e ele me desonrou, eu só fui mulher do pai dele, nunca tive um outro homem. Esse que é filho do Temer. Olha aqui onde é que nós chegamos. Então quer dizer que as minhas filhas, que professam fé evangélica, amanhã elas não vão poder ser nada, porque vão sair e-mails contra elas. Ninguém mais pode fazer vida pública, porque se essa prática pega, o debate não é esse. O debate, deputado Manato, é diferente. O debate é esse, qual é o Brasil que eu quero e o Brasil que eu não quero. Nós chegamos no segundo turno, eram 2 candidaturas, tu e tu. Ele ou ela. Nós não estávamos trabalhando, ninguém estava lutando num processo eleitoral para eleger uma bispa para o Brasil, senador Raul, ou eleger um padre, ou eleger um pastor, ou eleger um bispo para o Brasil, uma papisa ou um papa. Nós estávamos lutando, trabalhando, discutindo ideias para eleger um presidente para o Brasil, um programa para o Brasil. Qual o país que eu quero? O que eu quero para minhas netas, para as minhas filhas? Qual é o Brasil que eu quero e o Brasil que eu não quero? O Brasil que eu quero eu sei. E eu dizia a eles, eu respondi isso para mim. Então você não tem que estar atrás da confissão de fé e dizer, não pode votar nessa mulher porque ela foi guerrilheira. E eu perguntava assim, então quer dizer que o seu netinho, a sua filha que está sentada aí de 5 anos de idade no seu colo, essa menina não pode virar um dia governadora de Porto Alegre, porque ela é neta de pastor, passou a vida inteira aprendendo Bíblia. Aí vão dizer nos e-mails que ela vai acabar com o carnaval, que ela vai fechar a igreja católica. O que fizeram com Neucimar Fraga em Vila Velha? Vai acabar com a festa da Penha, vai acabar com a procissão dos homens. Isso não existe. Nós vivemos num país laico, ninguém pode fazer isso. Nós precisamos respeitar. Então quer dizer, a luta de Dilma deu ao filho do lavrador, deu ao filho do pedreiro, da faxineira como eu. A origem de Vossa Excelência também é simples, que eu conheço. A possibilidade, foi a luta deles. Hoje falar de Zé Disseu é fácil. Falar de fulano é fácil, eu não sou do PT. Eu sou do PR. Atacar a honra das pessoas que têm uma história construída na luta em favor da liberdade desse país é fácil. Esquecer a história dessas pessoas. Então não é esse o debate é qual é o país que eu quero. O que eu quero eu sei, eu dizia a eles. O país que eu quero é o país do Lula. O país que eu quero é o país da Dilma, é o país da Marina. Porque Marina lutou com ele anos da sua vida e passou quase 7 anos no governo. Ajudou a construir todas essas políticas públicas. Eu quero o Brasil de Dadá, minha mãe. Eu quero o Brasil do Pedro.